Neste exato momento, existe uma armadilha financeira drenando o seu dinheiro, e você provavelmente nem percebe. Não parece perigosa, não parece urgente, e é exatamente por isso que funciona. Porque as perdas financeiras mais perigosas são aquelas que acontecem silenciosamente, sem alarme, sem aviso, sem o momento em que tudo desmorona. Apenas um vazamento lento, constante, invisível. E quando você percebe, grande parte do seu esforço já se foi. E a pior parte, você estava fazendo tudo certo, trabalhando, economizando, sendo responsável, e ainda assim, algo não está batendo. O dinheiro entra, mas de alguma forma, ele nunca parece ficar. Você sente que está progredindo, mas algo está silenciosamente te puxando para trás. Isso não é azar, não é um erro, e definitivamente não é aleatório. Este sistema está funcionando exatamente como foi desenhado. A verdadeira questão é: para quem isso está funcionando? Para entender essa armadilha, você precisa perceber algo que a maioria das pessoas ignora. O dinheiro não desaparece, ele se move. E quando você não controla para onde ele vai, você lentamente perde o controle do seu próprio esforço. É aqui que a armadilha começa. Não quando você gasta, mas quando você pensa que está economizando. Porque o que parece seguro nem sempre é estável, e o que parece estável ainda pode estar perdendo valor. Essa é a força silenciosa que a maioria das pessoas subestima. A inflação não rouba seu dinheiro, ela muda o que seu dinheiro pode fazer. E com o tempo, essa diferença se torna enorme. Mas é aqui que piora. Você nunca deveria ter percebido isso tão cedo, porque se percebesse, você começaria a fazer perguntas diferentes, e é exatamente isso que quebra a armadilha. A maioria das pessoas não perde dinheiro por descuido, elas o perdem porque confiaram na estrutura errada. Acreditavam que estabilidade significava segurança. Acreditavam que consistência significava proteção. E acreditavam que o tempo resolveria tudo. Mas o tempo não conserta um sistema falho, ele o expõe. E quando a maioria das pessoas percebe, já estão muito envolvidas no sistema, dependentes demais, expostas demais, e é tarde demais para reagir. É aí que a frustração começa, porque o esforço foi real, a disciplina foi real, o sacrifício foi real, mas o resultado não corresponde. E isso cria algo ainda mais perigoso: confusão. Porque se você fez tudo certo, por que ainda parece errado? E é aqui que tudo muda. Não de forma superficial, não como mais uma dica comum, mas como uma virada real na forma como você enxerga o dinheiro. Porque o problema nunca foi a sua falta de esforço. Você se esforçou, você tentou, você fez o que te ensinaram. E também não foi falta de disciplina. Você segurou impulsos, você tentou economizar, você tentou fazer o certo. E muito menos foi falta de intenção. Você realmente quis melhorar de vida. Você quis construir algo sólido. Você quis fazer diferente. Mas mesmo assim, algo não encaixava. E isso acontece porque o problema não está em você. O problema está onde o seu dinheiro está sendo colocado. Porque dinheiro, por si só, não cresce. Ele não se multiplica sozinho. Ele não evolui apenas com o tempo. O dinheiro só cresce quando ele é protegido. E principalmente quando ele está bem posicionado. Posicionado em um ambiente que favorece crescimento. Posicionado longe de vazamentos invisíveis. Posicionado de forma estratégica. Porque se não tiver, até as melhores decisões financeiras podem falhar. Você pode trabalhar mais e continuar preso. Você pode economizar mais e continuar sem avançar. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não sair do lugar. E é aqui que acontece a virada que a maioria das pessoas nunca faz. Elas acreditam que o caminho é ganhar mais dinheiro, mais renda, mais entrada, mas ignoram algo muito mais importante: controle. Elas aumentam o quanto entra, mas não controlam o que sai. Elas focam em acelerar, mas ignoram a direção. E é exatamente por isso que nada muda. Porque não importa o quanto entra, se você não controla para onde vai. E o ciclo continua. Trabalho, ganho, gasto, recomeço. Sem construção, sem avanço real, sem liberdade. E é por isso que o verdadeiro controle financeiro começa com uma decisão simples, mas extremamente desconfortável.
Parar de deixar o seu dinheiro fluir no automático. Parar de confiar em estruturas que você não entende. Parar de aceitar caminhos prontos. E começar a direcionar o seu dinheiro com intenção, com consciência, com estratégia. Porque o momento em que você enxerga o sistema como ele realmente é, tudo muda. Você deixa de ser arrastado e começa a escolher. Você deixa de reagir e começa a agir. Você deixa de ser controlado e assume o controle. E essa é a diferença entre quem passa a vida inteira preso e quem em algum momento decide sair do jogo sem perceber para começar a jogar de verdade. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. A que mais incomoda. A que mais confronta tudo aquilo que você acreditou por anos. Ninguém está vindo para salvar o seu futuro. Ninguém. Nenhuma instituição. Nenhuma promessa. Nenhuma estrutura pronta. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo você começa a enxergar a realidade como ela realmente é. Porque nenhum sistema vai se importar com a sua vida mais do que você. Nenhum. Eles não sentem o que você sente, não vivem o que você vive, não carregam as consequências das suas decisões. Eles funcionam. Você vive. E existe uma diferença enorme nisso. E por mais duro que isso pareça, isso não é uma má notícia. Isso é poder. Isso é controle. Porque no momento em que você entende isso de verdade, algo muda dentro de você. Você para de esperar. Para de confiar cegamente. Para de se apoiar em algo que você não controla. E você deixa de jogar na defesa. Deixa de apenas reagir. Deixa de tentar se proteger de um sistema que você nem entende completamente. E começa a construir posição. Começa a se mover com intenção. Começa a tomar decisões que te colocam em vantagem. Não baseado em esperança. Não baseado em promessas. Não baseado no talvez dê certo. Mas baseado em estrutura, baseado em lógica, baseado em controle real. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas evita encarar. O seu futuro não será definido pelo quanto você ganha. Não é o salário, não é o valor, não é o número, é o controle. Porque você pode ganhar muito e ainda assim não ter nada. Pode receber mais e continuar dependente. Pode crescer em renda e continuar preso. Porque dinheiro sem controle é apenas acesso temporário. Ele passa por você, mas não fica com você. Ele entra, mas não constrói. Ele aparece, mas não sustenta. E isso cansa, porque parece que você está avançando, mas nunca chega. Agora, quando existe controle, tudo muda. O dinheiro deixa de ser passageiro e começa a se tornar base. Começa a se tornar estrutura. Começa a se tornar estabilidade. E estabilidade não é sobre luxo, não é sobre excesso, é sobre paz. É sobre saber que você não depende de algo frágil. É sobre ter chão. E quando você tem estabilidade, você ganha algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando. Liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de tempo. Liberdade de não precisar aceitar qualquer coisa para sobreviver. E essa liberdade não vem do quanto você ganha, ela vem do quanto você controla. E é nesse ponto que o jogo muda completamente. Porque parece que você está avançando, mas nunca chega. Agora, quando existe controle, tudo muda. O dinheiro deixa de ser passageiro e começa a se tornar base. Começa a se tornar estrutura. Começa a se tornar estabilidade. E estabilidade não é sobre luxo. Não é sobre excesso. É sobre paz. É sobre saber que você não depende de algo frágil. É sobre ter chão. E quando você tem estabilidade, você ganha algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando. Liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de tempo. Liberdade de não precisar aceitar qualquer coisa para sobreviver. E essa liberdade não vem do quanto você ganha. Ela vem do quanto você controla. E é nesse ponto que o jogo muda completamente.